Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos, e hoje a gente vai falar sobre A Tormenta de Espadas. Eu sei que esse vídeo devia ter saído já há um tempinho atrás, mas esses vídeos do Revisitando Westeros me tomam um tempo gigante pra gravar. Esse que é o meu livro favorito dentro dos 5 que foram publicados até o momento. E já saiu a resenha aqui de A Guerra dos Tronos e A Fúria dos Reis, links aqui em cima e também na descrição do vídeo. Então hoje a gente vai conversar sobre A Tormenta de Espadas. É o maior livro das Crônicas de Gelo e Fogo até o momento. Foi uma leitura que me trouxe algumas memórias que eu tinha perdido, mas relembrou várias coisas que estavam latentes também. Diferente da Fúria dos Reis, que foi um livro que alinhou algumas coisas pra mim, que estavam meio dispersas. Esse livro aqui eu me lembrava dele na grande maioria dos acontecimentos. É o livro que mais tem plot twist, que tem mais mudanças de cenário e de situações. E diferente de muitos livros intermediários de séries, esse aqui acaba empolgando a gente ainda mais pra história que tá por vir. Essa é uma review com spoilers, eu vou comentar personagem a personagem, o que aconteceu com cada um deles, com alguns detalhes e comentários das coisas que eu acho mais importantes sobre o papel de cada um deles aqui. Então se você não leu o livro ainda, eu não aconselho que você assista o vídeo. Então ele vai seguir os moldes dos outros 2 vídeos que já foram publicados, e eu vou fazer um detalhamento então da jornada de cada um dos narradores, porque a gente também tem um número grande de pontos de vista aqui. Uma pequena contextualização aqui então, a gente terminou a Fúria dos Reis com a Batalha de Água Negra, né, que foi o Stannis atacando Porto Real. Vários dos nossos personagens estavam envolvidos nisso e outros tantos não estavam. Mas esse é um livro que vai começar um pouco lento, porque os personagens vão estar meio que, na maioria, se recuperando dessa situação. Então os Lannys não vão estar em ofensiva, eles vão estar, né, tentando se reerguer. O Stannis também vai estar recuado. Os outros personagens vão estar recebendo essas notícias, se afastando, né, da situação. Então é um livro que demora, assim, umas 300 páginas pra as coisas voltarem a acontecer, porque os personagens estão se reagrupando, sabe? Eles estão voltando pros pontos. É um momento também pra gente reencontrar os nossos narradores antigos, abraçar alguns novos narradores e reposicionar as peças e ver onde pra cada um aqui vai andar antes das coisas realmente começarem a acontecer com mais ação. O epílogo então começa com uma conversa entre 2 patrulheiros. Esses patrulheiros, eles estão meio que tramando alguma coisa. Dá pra perceber que tem um movimento ali contra a estrutura atual da Patrulha da Noite. A gente também tem a menção ao Mance Rayder e temos os 3 sons do berrante que indicam outros. Fora o prólogo e o epílogo, a gente tem 10 pontos de vista dentro desse livro, e vou começar com um dos que é o mais surpreendente, talvez, dentro da linha que o George Martin vinha construindo, que é o ponto de vista do Jaime. O Jaime que vinha se caracterizando até o momento como um vilão, né, como alguém que estava do lado dos vilões dessa história, e que a gente vai ter uma oportunidade de conhecer melhor esse personagem. Eu acho que o Jaime é um dos personagens que mais mostra o quanto o George Martin sabe construir personagens nas suas mais diversas formas e de forma muito humana. Ele é um personagem que, ao longo da série, seja da de TV ou seja da original dos livros, ele passa por altos e baixos e ele vai aprendendo várias coisas, e você consegue, depois de um tempo, principalmente depois que você lê o ponto de vista dele, enxergar quando o Jaime tá sendo o real Jaime e quando ele tá vestindo a máscara que ele precisa vestir pra ser a pessoa que as pessoas esperam que ele seja. A gente tem aqui um personagem que mostra uma certa fraqueza também. A grande parceira dele aqui é a Brienne, porque ele foi liberado da Fúria dos Reis pela Catelyn, com a Brienne ao seu lado pra entregar ele a Porto Real, com a condição de que ele libertasse as filhas. E a Catelyn saber que a Arya nem tá mais em Porto Real e que a Sansa tá metida em mais encrenca do que é possível, e nesse livro aqui vai sair completamente do controle toda a situação. Então o Jaime vai com a Brienne, eles são perseguidos ali por alguns dos soldados de Correr Hill. Ele tenta escapar em alguns momentos, luta com a Brienne, percebe que não vai dar certo e eles acabam caindo nas mãos de mercenários. Esses mercenários vão perceber logo quem ele é, e isso obviamente vai dar vantagem para que ele saia por cima, porque ele é um Lannister, ele tem dinheiro a oferecer, mas no meio do caminho lá ele também vai perder a mão direita, a mão da espada, a mão que faz dele o cavaleiro. Ele é. Isso obviamente vai mexer com o ego dele, porque além dele ser bonito, Lannister, rico, ele também é conhecido como um grande guerreiro. Isso é algo talvez até mais importante pra ele do que as outras coisas. Então essa perda é algo que macula ele de forma profunda, mas também é uma parte importante da pessoa que o Jaime vai se tornar daqui pra frente, né? Dele tentar se reencontrar e de perceber o que é realmente importante pra ele. Ele passa por uns momentos complicados, o punho, né, não tá bem tratado, então ele vai ter alguns problemas ali de infecção, e ele acaba contando pra Brienne a real história do regicida, né? Realmente o que aconteceu aquela noite em que ele matou o Rei Louco, e o quanto a história que é contada e a história real dita pelo Jaime
Jaime tem um viés muito diferente. E aí toda a fama que é atribuída a ele também tem essa carga maculada de não ter sido exatamente daquela forma ou exatamente com aquele porquê. E aí isso faz com que a própria Brienne também passe a enxergar ele de uma forma um pouco diferente, né? Recuada dele ser o grande monstro ali, e ela enxergar que ele tá mais próximo dela do que ela pensava no primeiro momento. E aí ele volta a retratar isso quando, depois de liberto, né, que ele está indo a Porto Real, a Brienne ficou, e ele percebe que ela vai ficar em maus lençóis. Então ele acaba voltando pra ajudar ela tá lá numa arena pronta pra, né, acabarem com ela, e aí ele entra e ajuda ela da maneira que pode, e os dois acabam indo em direção a Porto Real. Quando ele chega em Porto Real, já vai ter muita coisa acontecido, o livro já vai ter adiantado um tanto, já vai ter acontecido o casamento do Joffrey, tem aquela cena polêmica, né, que ele toma a Cersei meio que à força. Na série, no livro, as coisas acontecem um pouco diferente, tem uma certa resistência, não tem uma certa resistência, então daquele amor avassalador que ele tem por aquela irmã dele, e do quanto esse livro é importante pra ele passar a enxergar ela como uma pessoa que vê ele como um meio para fins e não realmente com o mesmo amor que ele sente por ela, sabe? Porque o fato dele ter perdido a mão, todas essas coisas vai fazer com que elas meio que se elevem um pouco acima dele, e isso vai começar a refletir na visão dele sobre ela também, porque ele vai começar a perceber essas pequenas coisas na relação dos dois. E aí, se inteirando do que aconteceu, ele vai ver tudo o que aconteceu com a guarda real, vai ficar sabendo dos negócios lá que rolou com a Sansa, do negócio do Tyrion. Ele vai presentear a Brienne, então, com a espada de aço valeriano dele, né, que foi feita lá da gelo do Eddard Stark, e vai dar pra ela a missão dela encontrar, então, as filhas da Catelyn pra cumprir a promessa que ele fez lá atrás. Filhas essas que a Arya não está mais entre eles, e a Sansa já deitou o cabelo porque já aconteceu todo o rolê do casamento do Joffrey, e o Tyrion tá na condição do Tyrion aqui. E a gente sabe que o Jaime tem um papel muito importante no final desse livro, que é algo que a gente vê pelos olhos do Tyrion e não pelos olhos do Jaime, mas ele é peça importante aqui. O segundo ponto de vista é o ponto de vista da Catelyn, que é a mãe, né, dos Starks ali, ela que é uma personagem que veio ao longo dos livros percebendo coisas que os outros não vinham percebendo, porque ela tava meio que olhando de fora, e esse é o livro onde ela meio que vai ter que arcar com as consequências de tudo, sejam coisas que ela fez ou que ela não fez o suficiente pra impedir que acontecesse. Então ela tá lidando com as consequências de ter libertado o Jaime, ela vira uma prisioneira na própria casa da família dela. Quando o Robb retorna, ela obviamente vai ter que prestar contas pra ele, só que ele também retorna com um grande problema, que é o fato de que ele se apaixonou e se casou com uma jovem, ela tá grávida inclusive, né, e aí ele quebra a promessa que foi feita pros Frey, de que ele se casaria com uma das filhas do Walder Frey, e ela, como observadora, ela percebe muitas coisas. Ela se dá por conta, nas conversas que ela tem com o pai que tá morrendo, ele meio que conta pra ela, e ela se dá por conta da história da própria irmã dela, de que a irmã dela acabou engravidando, provavelmente do Petyr, né, do Mindinho, e que teve que casar com o Arryn de forma acelerada ali, porque isso tinha acontecido. Não foi uma maldade absurda do pai casar ela com um velho, né, que foi meio que um acordo ali pra resolver as coisas. E aí o Robb também vai voltar de lá, ela vai ver que a coisa tá meio tensa. Ele e os Karstark, principalmente, não estão conseguindo lidar com as coisas, não estão mais entrando em consenso, então vai rolar ali uma treta, os Karstark vão acabar matando uns reféns Lannisters que estavam lá, que eram crianças, e aí isso vai gerar um problema. Robb vai ordenar a morte desses caras, e aí vai quebrar meio que toda a estrutura ali dessa guerra que vinha sendo feita e que ele vinha tendo um ponto de elevação maior. E daí pra frente a gente vê a coisa quebrar até o meio do livro, que é quando a gente tem o Casamento Vermelho. E aí no Casamento Vermelho ela é a personagem que dá os olhos pra gente enxergar o que acontece, que é o assassinato do Robb por encomenda dos Lannisters nesse casamento, onde o irmão dela acabou se casando realmente com uma das filhas do Walder Frey pra, né, cumprir ali a parte do Robb. E aí as consequências disso é que ela também vai acabar morta. Antes disso, porém, tem duas coisas que acontecem que são interessantes. A primeira, ela descobre o casamento da Sansa com o Tyrion, algo que aflige ela muito, e que também dá a percepção de que a partir do momento em que a Sansa se casa com o Tyrion, se o Robb morrer, tendo teoricamente o Bran e o Rickon já morrido, isso leva com que a percepção também dela de que o Winterfell cairia nas mãos dos Lannisters. E outra coisa que também é muito importante, meio em consequência disso, o Robb fala sobre legitimar o Jon Snow quanto herdeiro de Winterfell, e ela é completamente contra. Só que, diferente da série, que a gente não viu esse documento ser feito, no livro o Robb realmente faz um documento. No livro esse documento existe,
existe, a gente não sabe, eu não sei qual é o fim desse documento aqui dentro da história, mas ele foi feito em algum momento. Então isso é algo que lá pra frente pode ainda puxar também como uma certa legitimação que de acho o George Martin vai fazer sobre o caminho do Jon Snow na história, já que, tipo, na série a coisa tá bem mais adiantada e no livro a gente ainda tem muito o que caminhar pra saber o que o autor vai fazer com esse personagem, qual realmente vai ser o destino que ele vai dar. Mas esse documento existe no livro e a gente não sabe se ele ainda existe, se ele tá com alguém, se ele já se perdeu ali ao longo do caminho, mas ele foi feito pelo Robb antes do Casamento Vermelho. E a cena do Casamento Vermelho, né, quando ela identifica a música dos Lannister, ela percebe que o cara tá de cota de malha, o negócio vai acontecer e é a visão de uma mãe atormentada, mas ela também é um pouco lúcida a ponto de tentar se defender e defender, né, o filho dela que tá prestes a morrer. Então é um meio de livro muito forte, porque a gente tem essa quebra, a gente vai ter essa morte, que é uma morte que, se você não sabia de nada antes, você não tá esperando, né? É claro que a essa altura do campeonato é muito difícil você não ter pego spoilers, né? Quando eu li o livro, não tinha tido a terceira temporada ainda da série, então eu fui pega desprevenida. Foi muito legal descobrir isso pela primeira vez e tomar o primeiro choque desse livro. A próxima personagem é a Arya, ela que tá aqui com uns 10 anos. Ela tá em fuga com o Torta Quente, com o Gendry. Gendry vai perceber quem ela é, perceber que ela é uma menina. Tem um momento que é muito interessante, que ela meio que cruza caminho com o Jaime e com a Brienne. E é interessante porque isso acontece também com o Jon nesse livro, né? Ele, o Bran e o Rickon meio que se cruzam também. Ela vai acabar encontrando pessoas de Winterfell no meio do caminho, essas pessoas vão tentar ajudar ela, mas em algum ponto ela também vai vir a cruzar caminho com o cão de caça. E aí a gente tem aquela cena super interessante, que é a cena que tem a ressuscitação do Beric Dondarrion, né, pelo Deus Vermelho. Ele que é um sacerdote ali de R'hllor. E aí a gente tem aquela cena, ela também tem um encontro ali com a Anã, que fala sobre a possível mãe do Jon Snow, e ela não acredita que o pai poderia, né, ter tido aqueles relacionamentos, enfim. E aí surge uma das muitas teorias, né, sobre quem é o Jon Snow, quem é a mãe dele, a história sobre a família Dany, a Shara Dany. Talvez aconteceram, mas aconteceram peças um pouco diferentes, né, e aí a história vai se montando pra criar suposições, porque tudo circula entre muitas pessoas, né, então você não sabe direito aonde tá indo o telefone sem fio. E aí a gente tem esse momento, que é um momento de confrontamento dela, né, sobre a moralidade do próprio pai, que é um cara que ela admira muito, que sempre foi um homem de muito bem e tal. E aí ela vai acabar sendo capturada pelo cão de caça. Eu gosto muito daquela frase que ele pergunta pra ela: você sabe o que os cães fazem com os lobos? Ela vai acompanhar o cão de caça, então, até ela perceber que ele não tá levando ela pra Porto Real, como ela achou, levando ela em direção à mãe e ao Robb, que é uma surpresa pra ela. E eles vão caminhando, então, em direção a eles, e eles vão chegar até o Casamento Vermelho, depois do que aconteceu. Então, aquela cena também é muito legal, é uma cena que também tá muito bacana na série, que é quando eles chegam, a treta já rolou, e o cão de caça e ela percebem, né, o quanto o ruim não foi pouco. E aí, logo depois disso, a gente tem uma das cenas mais marcantes da Arya também com relação à Nymeria, porque cada vez mais ela se relaciona também com os sonhos de lobo dela, né, a Nymeria que tá solta, que a gente ouve falar, né, da matilha de lobos e tal, também no outro livro, A Filha dos Reis, mas aqui ela passa algumas noites com a Nymeria, né, na Nymeria, e a Nymeria encontra a Catelyn, né, depois de morta, ela cheira a mãe pelo focinho da Nymeria, né, que é uma cena muito interessante também, e é algo que na série não é explorado, né, o quanto os outros irmãos também têm os sonhos de lobo e não só o Bran, porque o Jon também tem isso forte, né, e no livro se consegue enxergar isso melhor. Essa é uma cena que eu acho bem legal e que monta o quanto a personagem tem essa conexão latente e forte. E aquilo é meio pra ela também que uma validação, sabe? Uma constatação final de que a mãe dela realmente está morta e que ela não pode mais fazer nada com relação àquilo. E aí tem uma outra quote legal também dos capítulos da Arya, que é: de dia andava com o cão e à noite sonhava com os lobos. E aí a gente tem um momento épico, né, do cão de caça, que ele vai entrar ali numa luta, ele vai acabar se machucando de forma gravíssima e ela vai acabar deixando ele pra trás sem matá-lo, né, porque ele era um dos nomes que ela chamava, né, durante a noite quando ela ia deitar, os nomes das pessoas que ela queria ver mortas, que ela queria matar, e aí ela acaba deixando ele pra trás porque ela acha que ele vai morrer, mas também porque ela meio que se afeiçoou a ele ali de alguma forma, né, porque ele tentou ajudar ela no final, mesmo pra vender ela, né, e provavelmente não entregar ela de bom coração, né, mas ele levou ela pra um lado mais certo do que ele poderia ter levado, então tem uma relação dos dois, e ela vai pegar um navio pra Bravos lá com a moedinha que o Jaqen deu pra ela, Valar Morghulis, Valar Dohaeris. É interessante os capítulos da Arya porque acontece muitas coisas com ela passa por muitos lugares, e assim, pensar que essa menina ela tem 10 anos só é um absurdo pra ver tudo que ela já passou, tudo que ela já viveu e do quanto ela parece que cada vez mais se fortalece dentro da história. A gente não pode esquecer o quanto ela é nova dentro dessa narrativa, né? E ela é uma das minhas personagens favoritas porque
ela é uma personagem que ela não tá no olho do furacão, ela não tá no meio da guerra, ela não é uma dos pontos principais, mas o papel dela é muito importante pra atar algumas pontos, pra conectar algumas coisas e pra entender o quanto as pessoas, mesmo seguindo caminhos distintos, elas interferem na trama principal, sabe? Elas são importantes pra aquilo. A Brienne tá atrás dela, a Sansa não sabe o que aconteceu com ela, a mãe dela morreu, o Conde Caça tava com ela e agora ela deixou pra trás, e agora ela tá indo pela primeira vez tomando uma decisão puramente dela de ir buscar algo que ela quer, algo que ela acredita que vai ajudar ela a buscar a vingança que ela gostaria de ter pelas coisas que ela já sabe que aconteceu. Porque as únicas pessoas que ela tem alguma certeza que podem estar vivas ainda é a Sansa e o Jon Snow. E o resto da família dela, ela acredita que tá todo morto, né? Então é uma personagem que ela vai buscar o que ela precisa pra tentar buscar a vingança que ela acha que precisa perpetuar sobre os inimigos que acabaram com a família dela. Próximo ponto de vista é o ponto de vista do Davos. Esse é um personagem que cresceu muito no meu conceito, eu gosto muito dos pontos de vista dele, apesar das vezes não parecer que não tá acontecendo muita coisa. Nesse livro aqui, ele tem poucos capítulos e ele tem poucas coisas a se pontuar, mas ele é os nossos olhos no Stannis, na Melisandre, na Batalha de Água Negra. Então ele perdeu a família dele, ele passou por maus bocados, ele foi para lá num outro lugar, nada a ver, ele teve que voltar até o Stannis. Ele acaba sendo preso por ser uma ameaça a Melisandre, o Stannis chama ele quando ele acha que vai dar tudo errado, que vai dar ruim, e o Stannis acaba chamando ele pra ser mão, porque ele acredita que o Davos é a pessoa mais próxima e confiável que ele vai ter ali, e isso pro Davos é uma surpresa, ele acha que ele não é digno daquilo, mas é óbvio que ele vai acabar aceitando, porque afinal o Stannis é o Stannis pra ele, né? É a pessoa pra quem ele deve lealdade. Ele tem uma conversa muito interessante com a Melisandre, ela fala sobre a profecia do Azor Ahai pra ele, sempre um diálogo de barreiras entre os dois, né? A gente tem uma menção ao Berrante também, através dos pontos de vista do Davos, e ele vai perceber, então, o que a Melisandre quer com os bastardos do Robert e também o que ele vai poder fazer a respeito, porque ele vai tentar, de certa forma, ajudar a salvar quem ele puder salvar aqui das mãos da Melisandre. Tem aquela cena muito interessante, que é a cena das sanguessugas, né? E aí, logo depois, eles vão descobrir da morte do Robb e do Balon Greyjoy. E aí, ele fala, né, que ele precisa... 2 mortes, não são 3 mortes, que ele precisa da 3ª morte pra validar. E mais ao fim do livro, então, a gente tem a descoberta do Davos sobre a morte do Joffrey e sobre o que isso significa, né, frente à visão que o Stannis vai ter da Melisandre e do quanto isso vai levar o que o Stannis pensa sobre ela. Eu vou comentar agora sobre o ponto de vista da Daenerys, que tá do outro lado. Eu quero deixar a muralha e Porto Real pro final, porque tem um personagem que tem Porto Real que faz o negócio acontecer aqui no final desse livro, que eu tenho que deixar pra comentar ele por último, que é o Tyrion. Então eu vou comentar a Daenerys, que é um arco isolado, ela tá na Baía dos Escravos, ela vai passar ali pelas cidades de Astapor, Meereen, Yunkai, a gente tem os navios, os dragõezinhos dela brincando e ela chegando em Astapor e percebendo o quanto as coisas podem ser vorazes nesse âmbito político aqui. Tem uma coisa muito interessante sobre esse livro e eu, na primeira vez, até não tinha me incomodado tanto. Eu entendo que é algo estranho esses homens todos verem a Daenerys enquanto uma pessoa de poder, só que é usado um linguajar bastante grosseiro sempre pra definir ela, sabe? É sempre uma coisa vulgarizada, é sempre uma coisa, né, pejorativa. É muito interessante o quanto, tipo assim, ela faz de conta que ela não entende o idioma e aí a gente lê esses personagens falando mal dela, ela tá ouvindo tudo aquilo. E isso meio que acontece com a Brienne também. Então é uma coisa meio ruim de ver acontecer e do quanto o George Martin fez parecer natural dentro da história, o que não deveria ser, e poderia tratar as personagens dele com um pouquinho mais de respeito, principalmente essas que estão, né, em posição um pouco mais elevada. A Daenerys por ser ali uma rainha e a Brienne por ser uma das únicas mulheres, ou a única mulher a ser uma lutadora. É claro que vai ter o preconceito, vai ter a barreira machista, vai ter todos, mas mesmo assim às vezes parece que é um pouco demais, sabe? Parece que é muita agressão e nem sempre parece que tem o mesmo peso, sabe? Ou tem a necessidade dentro da história. E aí que a gente vai ter então a história da Daenerys. Ela tá indo a Astapor então pra comprar os Imaculados, que é um exército pra ela, e aí ela recebe a proposta então de trocar o Drogon, né, por o exército. E aí ela diz que ela vai aceitar e todo mundo fica, como assim? Você vai trocar o Drogon e tal? Essa é uma das minhas cenas favoritas da Daenerys também, que eu acho que marca o quanto a gente é capaz de menosprezar
ela enquanto uma pessoa que sabe o que quer. Ela é, tipo, muito jovem aqui. Ela deve ter, tipo, 13, 14 anos nesse ponto da história, partindo, né, das idades iniciais do livro. A gente sabe que na série todo mundo foi elevado um pouco mais pra coisa não parecer tão brutal, mas ela é muito nova e uma garota nessa idade tomar essas atitudes e bolar essas coisas na cabeça é algo que surpreende a gente ao longo da história. E aí, na hora lá, ela então faz a troca sem fazer e ela fala pela primeira vez o Dracarys com pulso firme, e aí o senhor de escravo lá acaba queimado e ela começa a revolta de Astapor, onde ela é chamada de mãe, né? E aí a gente tem realmente a primeira ascensão da Daenerys enquanto líder, porque ela vem do Khalasar, ela passou por momentos muito complicados, ela viu o Khalasar dela morrer, ela teve os momentinhos ali de que ela vai se reerguer, porque não sei o que, por causa dos dragões, por causa disso, tudo aquilo, mas é aqui que a gente começa a ver a força dela realmente enquanto líder, né? De tomar decisões e fazer com que as pessoas comecem a enxergar ela como uma salvadora. Nesse terceiro livro que ela cria essa imagem, que começa também com essa imagem a criar mais possibilidades para que ela venha a ser a rainha que ela quer ser. Tem uma cena interessante também onde ela tem alguns sonhos com batalhas e reis de gelo, que é um dos pequenos easter eggs, assim, que o Martin coloca sobre coisas que vão vir à frente. Então, quando você lê pela primeira vez, você nem está por conta daquilo, lá pra frente, quando isso vai vir a acontecer, não lembra mais que leu aquilo, então você só vai pegar isso realmente em releitura e tal, e foi tipo, olha aqui essa menção de algo que vai acontecer lá pra frente, sabe? Então, isso é legal. E aí, ela nomeia, né, o Verme Cinzento ali como líder dos Imaculados, e aí a gente tem aquela reunião que ela tem com os Corvos Tortuosos e os segundos filhos, a primeira aparição do Daario Naharis, né, aquela tensãozinha que rola entre os dois, depois ele entra trazendo, né, a cabeça dos comandantes e dizendo que vai apoiar ela, praticamente faz com que ela fique ainda mais feliz. Também tem uma experiência legal aqui da Daenerys, que é a experiência que ela tem com a Arya, né, da noite que a Arya dela se deita com ela e elas acabam se tocando ali também, que pra ela é uma descoberta, porque ela só teve sexo até então de formas ou na brutalidade inicial do jogo, ou depois com extremo amor, e aí agora então ela tem pela primeira vez uma relação sexual de necessidade de algo que ela desconhece. E aí talvez tenha sido exatamente isso que faz com que ela perceba que ela pode ter isso sem precisar ter todo o resto, sabe? E aí eu acho que também é uma abertura de portas para que ela venha sentir atração pelo Daario Naharis depois. Aí ela vai passar por Yunkai, e em Yunkai vai rolar uma conversa sobre o Rhaegar, vai tocar no nome da Lyanna, né, da Lyanna Stark, do que aconteceu, que é bacana porque é uma referência também. E aí ela vai chegar em Meereen. Ela vai ter muitos pensamentos sobre o Daario. A gente vai ter Barristan Selmy. Barristan Selmy vai acabar salvando ela ali numa situação. E aí ele vai revelar pra ela quem ele é de verdade, né, que ele tava lá no conselho, que ele serviu no conselho do pai dela, mas depois ele seguiu servindo os Lannister, depois ele foi expulso, ele veio atrás dela e ele acaba expondo também quem é o Jorah. Na verdade, o Jorah vinha vendendo as informações pra Porto Real e ele tava ali espionando a Daenerys, né? E aí a Daenerys vai fazer uma pequena consideração, vai perdoar o Barristan e vai acabar mandando o Jorah embora. E aí o Jorah vai ter daqui pra frente uma história um pouco diferente. Eu acho muito interessante ver esse personagem, porque ele é um personagem que ele se apaixona por ela de forma muito intensa e de forma muito verdadeira, sabe? Tanto que ele abandona a missão inicial dele, que era algo que poderia devolver pra ele um certo status, né? O poder de talvez voltar até Westeros, de ter novamente um nome e tal. Então é uma relação que a gente sabe que ele traiu ela, mas ele também ama ela. Dói muito nela ter essa traição, porque ela sempre achou que ele tava do lado dela. Era uma das poucas pessoas que vinha, né, desde o princípio acompanhando ela. Ter essa traição é como realmente uma punhalada, e aí ela desconta lá da profecia dela também. A gente vai ter então os capítulos do Sam. Ele começa com um ataque à muralha, ele vai acabar entrando num tour ali com os patrulheiros pra ir até a mansão do Craster. A casa do Craster lá vai dar um rolê que vai acabar tendo o comandante Mormon morto. Ele vai reencontrar a Coiva, o bebê vai nascer, e aí ele vai voltar com a Coiva pra muralha. Nesse meio desse caminho ele vai encontrar o Bran embaixo da muralha ali, e aí ele vai voltar pra muralha. Primeiro ele sabe que o Bran tá vivo, então isso é importante porque é um elo de ligação ali que conecta as histórias. Essa coisa dos personagens se cruzando é muito legal. E aí ele chega na muralha, vai começar a rolar ali uma eleição pro novo comandante, altas tretas, rola uma conversa sobre a possível existência de vidro de dragão em pedra de dragão, já que eles têm essa confirmação de que o vidro de dragão mata esses White Walkers. É interessante porque através do capítulo do Sam também, que o Aemon meio que pede pra ver a luminífera, e ele diz que ele não sente nenhum calor, então ele meio que tem certeza que aquela não é a espada certa. Isso tudo porque Stannis e a Melisandre vão chegar na muralha, o que vai acontecer no capítulo do Jon. Mas a coisa mais importante que
que o Sam faz aqui talvez seja no final, quando ele vai ter uma conversa com o Sir Dennis sobre a eleição e acaba posicionando as coisas pro Jon. Jon esse que está aqui em posse dos selvagens. Tem o Camisa de Chocalho, ele tá ali com a Ygritte, ele vai conhecer o Mance que fala que teve o Winterfell, né, um pouco antes ali, quando eles receberam o Robert lá. A gente vai ter o Tormund também, que... Ai, Tormund mora no meu coração, eu gosto muito desse personagem. E aí é que a gente tem a relação dele e da Ygritte se formando, e aí tem a hora que a Ygritte mente por ele, né, dizendo que os dois estão juntos, então ele não é mais patrulha, porque ele já se deitou com ela e tal, e na verdade é uma mentira, mas isso vai acontecer logo à frente. A gente tem a cena da gruta, né, que é o Jon Snow com a Ygritte, e o não Nothing Jon Snow. Aí a gente tem a cena, né, do escalar da muralha, e o momento em que ele cruza Cobran sem saber, que também é o momento que vai proporcionar a fuga dele, que pedem que ele mate o cara lá, ele não quer matar, ele foge, a Ygritte atira uma flechada nele, ele vai parar na muralha, e quando ele chega na muralha, obviamente, a treta tá pronta, porque ele virou a casaca, e aí ele foi responsável também pela morte do patrulheiro que tava junto com ele, todo mundo fica de pé atrás, né, ninguém confia nele, e aí meio que pra provar ali, porque é o James Lynch que tá comandando a coisa ali, que é meio que um arqui-inimigo dele, manda ele de volta pros selvagens pra assassinar o Mance, e aí é quando tá pronto pra se armar o circo ali, que chega o Stannis com o exército dele e pede ajuda pra muralha, né, que se a muralha ajudar ele como rei vai ajudar a proteger também o Westeros do que tá vindo, então eles meio que fazem algumas concessões ali, e aí o Jon vai ser eleito o comandante da muralha. É também nesse livro que ele descobre sobre o Bran, o Rickon e sobre o que aconteceu em Winterfell, né, sobre a traição do Greyjoy. Também tem essa conexão dele entender melhor o que tá acontecendo, por mais que já sejam meio que notícias velhas, de certa forma, mas é interessante entender como as coisas funcionam, o ciclo das notícias, porque a gente tá tendo cenas simultâneas, algumas estão um pouco mais pra frente, outras estão um pouco atrasadas, mas não tá todo mundo sabendo de absolutamente tudo ao mesmo tempo, e isso é interessante levar em consideração, porque nem sempre os personagens estão tomando decisões, levando em consideração absolutamente tudo, principalmente o Jon que tá isolado, muito mais ao norte. E aí os últimos momentos do Jon nesse livro é quando o Stannis oferece o norte pra ele, né, se ele apoiar, e do quanto aquilo mexe com ele, porque de certa forma ele sempre quis ser um Stark, e se ele fosse, o Winterfell seria dele naquele momento, mas ele não é, e ele entende isso, e ele vai tomar a decisão dele aqui, o que talvez, né, não vá atender todo mundo, mas eu acho que é uma cena legal, porque mais uma vez, já é a segunda vez no livro que alguém quer dar o Winterfell pra ele, sabe? Teve o Robb, agora tem o Stannis, então são sinais aí, o George Martin trabalhando sobre pra quando acontecesse, né, possivelmente lá na frente, se acontecer dessa forma, que eu acredito que de certa forma vai acontecer, nos livros também já tenha sido algo construído ao longo do tempo, porque eu gosto muito de todos os momentos de encontro do Jon com a Melisandre, porque tá sempre muito desconfortável com ela. Como um personagem que tá mais pra lá do que pra cá, a gente também tem o Bran que tá nesse livro no começo dele cada vez mais se afundando nos sonhos de lobo. Ele tem uma visão, né, do verão com os irmãos e tal, ele sente a distância da Nymeria enquanto ele tá naquele sonho. O Bran que tem os sonhos de lobo de forma mais palpável dentro do livro, e foi o personagem que foi trabalhado na série pra ser assim, e o Jojen alerta ele sobre isso, que cada vez ele tá indo mais fundo, que ele tem que tomar cuidado, né, que, né, isso tem consequências pra ele. E é o mesmo Jojen, que é um garoto muito sábio, que também fala que ele tem visões verdes, né, então ele enxerga um pouco além do futuro, e ele conta pro Bran que os lobos voltarão, então que em algum momento a família Stark vai ter alguma coisa de volta e vai ser o que talvez sempre deveria ter sido. Então é mais uma previsãozinha aí das coisas que a gente pode esperar pro futuro. Aí a gente tem aquela cena da torre onde ele cruza com o Jon sem saber, o Hodor tá todo nervoso. Aí depois em Forte Noite ele tá tentando atravessar a muralha, ele tem o encontro dele com o Sam, e é bacana também porque é uma atualizada dos dois lados, né, o Sam do que tá acontecendo e o Bran de saber um pouquinho sobre o próprio Jon. E aí a gente tem a presença aqui de um personagem estranho, que é o Mãos Frias, que tem uma representatividade dentro da história com um certo significado, porque é um portão que não pode ser atravessado pelos mortos, teoricamente a muralha. E ele não atravessa, mas ao mesmo tempo ele também não tá transformado. Então ele é uma meia coisa ali, uma meia coisa, que é meio que o que a gente vai ver o Uncle Benjen sendo transformado na série, né? Porque ele também fica numa coisa de meio termo
termo ali entre uma coisa e outra. Mas esse personagem aqui, ele traz uma série de questionamentos e de significados pro que a muralha representa, né? É um personagem interessante pra fechar esse arco. É um arco bem lento e bem sem grandes desenvolvimentos dentro desse livro. Aí temos a Sansa. Sansa, querida, que tá em maus bocados aqui porque Joffrey já decidiu que vai casar com a Marjorie, que chega e convida a Sansa pra uma refeição. Ficarem em bons lençóis, as duas. A Cersei dá um vestido pra ela e aí ela acaba percebendo que ela tem o valor de ser agora a herdeira de Winterfell se o Robb morrer. E aí isso se amplifica mais quando ela tem um casamento, imposta um casamento surpresa com o Tyrion. Esse casamento acontece, ele não força a consumação com ela, né? O que é algo que ela também passa a ver ele de uma forma um pouco diferente, não só como mais um Lannister, mas como um Lannister um pouquinho menos Lannister. E aí começam os preparativos pro casamento do Joffrey. É muito engraçado porque no dia do casamento do Joffrey, ela é arrumada pela Shae, que é a amante do Tyrion. Basicamente é isso. E aí no casamento ela usa uma touca de pérolas que foi dada pela avó da Marjorie, né? Pela Rainha dos Espinhos. E aí acontece o que acontece no casamento, que é a morte do Joffrey. Aí o Tyrion é preso e ela desaparece, porque ela já tava com um plano de fuga em andamento. Ela vai encontrar com o Petyr, com o Mindinho, e ela vai descobrir que meio que foi tudo um plano, né? Que o Sordontos estava seguindo ordens dele. E aí eles vão em direção ao Ninho da Águia pra encontrar a Lysa Arryn. Lysa Arryn, que tá lá sozinha com o filho, que sempre foi muito apaixonada pelo Petyr, que vai receber ele de braços abertos. Ela vai se transformar na Alayne, né? Vai se transformar numa filha bastarda do Petyr. Mas, ao mesmo tempo, o Petyr também tá dando em cima da Sansa. Rola um beijo ali, a Lysa vê isso, parte pra cima da Sansa e o Petyr acaba assassinando a Lysa, tirando ela ali, aquele buraco que eles têm ali naquele salão. E aí aqui a gente tem uma situação engraçada pra Sansa, é o fato do novo posicionamento dentro dela, dentro da história, porque ela já não tem nada. Há muito tempo ela não tinha nada. Mas aqui ela vai ganhar uma nova identidade e ela vai perceber mais do que nunca os jogos que são tramados, porque ela vai perceber que o Mindinho meio que cavocou tudo aquilo, ela vai perceber o quanto a Olenna jogou com ela. Tudo isso vai servir pra dar uma endurecida nessa personagem, que ainda é muito bobinha, que ainda não tem voz ativa de tomar decisões dentro da história, mas ela tá percebendo cada vez mais as coisas, onde antes ela simplesmente batia continência, porque ela queria ser rainha também, ela achava tudo lindo, ela achava Cersei maravilhosa, Joffrey maravilhoso, que depois fez tantas coisas com ela. Então assim, ela ainda não alcançou o ponto de ser dona da vida dela, ela tá muito longe disso, mas ela pelo menos já se dá por conta das coisas que estão acontecendo, e isso já é algo pra personagem, sabe? E aí a gente tem uma das grandes estrelas desse livro, que é o Tyrion. Tyrion é esse que tava comandando lá como mão do rei no último livro, que ele tá todo quebrado, ele foi rebaixado lá a Lorde da Moeda pra cuidar do nada lá, e aí ele vê o pai dele tramando coisas, mandando cartas, fazendo coisas que não está incluindo ele. Ele conversa com vários sobre a Shae. A Cersei aproveitou que ele tava desacordado ali e chicoteou a pessoa que ela achava que era a amante dele. Tiveu várias coisas políticas aqui pelos olhos do Tyrion, como a trama do Petyr pra tomar o Ninho da Águia e levar a Lysa pro lado deles, tramas pra casar uma falsa Arya com os Bolton e tomar os Bolton pro lado deles. E ele faz as maquinaçõezinhas dele ali também, dentro da alçada dele, impõe a Sansa pra ele também tem que contar pra ela depois do casamento vermelho. Mantém o máximo possível de respeito com a Sansa que é possível ter na situação que eles estão. É muito legal ver ele recebendo, né, os convidados do casamento do Joffrey, quando ele recebe a Víbora Vermelha, que é o Oberyn, que é um dos meus personagens favoritos também, que eu fico muito triste que ver ele nesses livros não foi o suficiente. Eu queria uma história só dele, porque eu gosto muito dele. Ele conta a história sobre quem ele é, as conversas dos dois também são bem inteligentes. O Oberyn conta a história de quando ele teve, né, em Rochedo do Casterly, logo depois do nascimento do Tyrion, que é engraçado. Ele tem um momento dele de suspeita de pensar que foi o Joffrey que fez o atentado contra o Bran. E aí logo a gente tem o casamento do Joffrey, onde a gente pega a Olenna falando sobre morte, onde o Joffrey tenta humilhar ele com uma pantomima ali de anões. Só que quem acaba estirado no chão morto é o Joffrey, o que bota todos os olhos voltados pro Tyrion. A Cersei manda prender ele, na cabeça dela só pode ter sido ele. E aí ele vê a Shae depondo contra ele, ele vai pedir um julgamento por combate, e aí o Oberyn vai ter uma conversa com ele na cela e acaba se candidatando pra ser o seu campeão. É muito legal porque rola, né, essa luta, que é uma luta incrível, e é uma luta que o Oberyn perde, nossa, perde por muito pouco, só porque ele tem aquela coisa de querer vingar a irmã, e aí ele acaba perdendo a vida por causa disso também, e o que coloca o Tyrion numa sinuca de bico que depende muito da atitude que o Jaime vai tomar, que é de libertar ele. E aí os dois têm um papo muito sério, muito franco antes disso acontecer, com o Jaime
Jaime falando várias coisas. E é muito engraçado porque o Jaime vai se culpar consideravelmente por ter ajudado ele, porque ele vai parar nos aposentos do pai e na cama do pai está a Shay, que depois contra ele, portanto, trocou, né, o filho pelo pai, e aí o ódio toma conta do Tyrion, o Tyrion acaba, né, matando ela, pega uma besta e acaba matando o senhor Tywin Lannister na latrina. E aí o livro também termina com chave de ouro, com o personagem deitando o cabelo e deixando o circo armado em Porto Real, porque foram 2 Lannister em questão de medos de dia ali, e a gente aqui que tá lendo a história tá mó feliz porque queria mesmo ver o circo pegar fogo, né? Então eu gosto muito dele, ele é um personagem que a série toda, né, a história dele toda, claro, ele é rico e tal, mas ele é oprimido por ser um anão, por ser feio, por ser o mais fraco, por todas as coisas ali, e consequentemente ele usou a cabeça dele, ele se tornou um cara inteligente, e ver ele, né, meio que passando por cima das pessoas que têm mais condições de ser do que ele próprio é legal, e acaba validando ainda mais o personagem como uma chave muito importante aqui. E aí, a partir de agora, ele vai ir pra uma outra jornada, num outro caminho, que vai levar ele pra outros ares, vai ser bem bacana também ver esse personagem alçando outros voos e se relacionando com outras pessoas fora desse círculo de Porto Real. E aí, gente, a gente tem o epílogo. Eu gosto da série da HBO, apesar de ter algumas coisas que eu não concordo e tal, mas a coisa que mais me doeu em toda a série foi nunca ter visto esse epílogo ganhar vida, que é a Lady Stoneheart. É um dos arcos que eu mais tenho curiosidade pra saber o que o George Martin vai fazer com ele, porque nos livros a gente vai até um certo momento aqui com essa personagem, e é a Catelyn revivida, que é a Catelyn na última versão do Beric Dondarrion, né, que abre mão da vida dele pra ela ressurgir, que é a Catelyn apodrecida, a Catelyn sem a visão moral da Catelyn, mas com uma sede, um ódio de vingança, uma coisa que ela quer porque quer, uma Catelyn julgadora aqui, diferente, né, da pessoa que ela era antes, mas de certa forma com uma essência ainda de quem ela era, e a Lady Stoneheart vai acabar virando uma lenda, né, que transpassa esse reino. As pessoas, não, é só mais uma lenda e tal, e se ouve falar dela em outros momentos mais à frente na história, e aí no último parágrafo do livro a gente percebe que na verdade ela tá viva, ela vai marcar presença mais à frente, né, dentro da história, e é uma personagem que eu realmente tenho muita curiosidade de ver o plot, e que eu queria muito ter visto na série, nem que fosse um vislumbre dela, e não aconteceu. Pra mim, assim, é um dos finais mais uou, sabe, porque vem completamente do nada, e aí pra gente ter todos esses picos ao longo da história, né, a gente tem o Casamento Vermelho, a gente tem a morte do Joffrey, a gente tem a Daenerys queimando lá os caras em Astapor, tem a morte da Lysa Arryn pelo Mindinho, e a gente tem a Lady Stoneheart, fora os outros picos, né, que envolve o Jon Snow na muralha, que envolve como comandante a chegada do próprio Stannis, a morte do Tywin Lannister, que é assim, Tyrion é o Tyrion, então assim, esse é um livro de muitos picos, é um livro de muito acontecimento, e foi muito, muito, muito legal refazer essa leitura e rever as coisas que tinham acontecido, os pontos de vista, entender novamente esses personagens e pegar esses easter eggs, inserções que o autor vai colocando, que uma primeira leitura é muito difícil você conectar absolutamente tudo, porque você não sabe o que vai estar lá na frente. Mas depois que você já leu, já viu um pouco mais à frente, até um pouco mais do mais à frente, pelos rumos da série, é muito mais fácil captar essas pequenas coisas ao longo da jornada. Então foi uma experiência muito incrível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!